De novo, bom dia, bom dia, bom dia, senhores. Eu vou falando e esqueço de ligar o microfone, né? Vamos lá, vamos dar continuidade à nossa bateria aqui. Qual foi a questão que nós paramos, pessoal? Questão número 26, né? Questão número 26 foi a que nós paramos, não foi isso? Olha lá. Olha só, gente. Eu perdi os. Na verdade, acabou a energia aqui de casa, certa hora da madrugada. Pense como foi a madrugada muito estressante. Aí eu deitei para dormir, né? Tava com sono, quando eu fui fechar o olho, o sono sumiu. Aí eu sentei na minha mesa, eram umas 2 e pouco da manhã, né? Eu falei, ah, quer saber, o sono vai ver que eu comecei a estudar, né? E comecei a estudar. Tudo bem que eu estava estudando direito civil, né? Aí tava fazendo leitura de artigo e tal. Acho que na casa de todo mundo faltou, né, energia. Aí o que que eu estava pensando, né? Às vezes o sono ele é excelente para fazer, o estudo é excelente para fazer a gente ter sono, né? Porque a gente foi sentar, não durou 40 minutos eu estudando. Quando eu vejo, eu estava, agora já dá para dormir. Aí quando eu achei que eu ia dormir, a energia falhou. Ô, gente, veio pernilongo de tudo quanto foi lado. Teve uma invasão de pernilongo no meu quarto. Olha, pense. Foi terrível, terrível, terrível. Mas vamos lá, só contando aqui a minha experiência da madrugada. Vamos lá abrir o nosso Código de Processo Penal, tá? Nosso Código de Processo Penal, no artigo 69, tá? Artigo 69. Lá no artigo 69, pessoal, em diante, a gente trata a respeito da competência, tá? Nós vamos tratar a respeito da competência. 69 a 91. Você sempre tem que ter em mente o quê? Todos os artigos a gente está fazendo aqui de tema em tema no processo, porque a gente já viu que a OCP ela é extremamente legalista, que ela vai cobrar letra fria de lei de forma bastante forte, né? De forma bastante forte. É importante que após a gente realizar os exercícios, vocês têm que fazer aquilo que a gente tem feito junto aqui, que é o quê? É fazer a leitura dos artigos relacionados àquele assunto. Mas não adianta a gente fazer só aqui no momento. A gente tem que fazer isso todo o tempo, porque a gente vai esquecendo. E eu notei isso essa madrugada, quando eu estava lendo, estudando os artigos do Código Civil, né? Eu passei ali por bens, tal, e aí eu falei, nossa, eu já tinha estudado isso, né? Mas a minha cabeça precisava de um start novo, né? Então, todo momento vocês vão precisar estar startando isso, né? Lembrar do assunto. Olha, por exemplo, é importante que vocês deem essa mexida no cérebro com a matéria que nós estudamos semana passada, que foi, nós fizemos aqueles 116 exercícios de penal, tudo da UCP, fora os outros que nós fizemos, eu ainda não contabilizei quantos, tá? Mas foram muitos. Então, todo tempo. Por isso que a gente vai ter depois o intensivo 2, que a gente vai pegar outros exercícios, mas trabalhando a mesma matéria para poder o quê? Ir mexendo com a nossa cabeça, tá? Eu acredito na resolução de exercícios, tá? Recebi um feedback muito legal de quem está com um cronograma de resolução de questões, tá? Então, um feedback muito massa de quem está com esse cronograma. Mas vamos dar continuidade resolvendo exercício, porque a gente é desses. Vamos lá. Questão número 26 diz: à luz do Código de Processo Penal, assinale a alternativa que não determina a competência jurisdicional, tá? Olha só. Gente, única coisa que você tem que pensar aqui: domicílio da vítima não é fator de determinação de competência, tá? Anote no seu caderno. Domicílio da vítima não é fator de determinação de competência, tá? Não é. Lá no artigo 69, vamos lá no artigo 69, ele diz o seguinte, vamos lá. Determinará a competência jurisdicional quem? O lugar da infração,
o domicílio ou residência do réu. Nós vamos ver depois um a um, de acordo com os exercícios, se não for ver, a gente vai ler os artigos. A natureza da infração, a distribuição, conexão ou continência, prevenção, prerrogativa de função. Essas são as circunstâncias que determinam a competência. Vamos anotar aqui, ó. Aqui, ó. Situações que determinam a competência. Vamos lá. Primeira, eu vou ter aqui o lugar da infração. Opa. Será que ele deixa? Sim. Lugar da infração. Está aparecendo para vocês? Domicílio do réu. A vítima não é fator de determinação de competência, tá? Natureza da infração. Natureza da infração. A distribuição, conexão e continência, prevenção e a prerrogativa de função. Esses são os fatores que vão determinar a competência no processo penal. Eu vou ter que olhar em determinados momentos para o lugar da infração, me vai ser possibilitado olhar em determinados momentos o domicílio ou residência do réu. Eu vou ter que olhar qual é a natureza da infração para me dizer em qual lugar que vai acontecer, em qual vara que vai acontecer. Por exemplo, homicídio. O homicídio, ele é privativo do tribunal do júri, então a natureza da infração vai mandar para o tribunal do júri. Coisas relacionadas a Maria da Penha, vai para a vara que trata sobre violência doméstica. Menor, vai para a vara do quê? Vai para a vara do juizado da infância e da juventude, entendeu? Então, isso, agrário, vai para a vara agrária. Enfim, então, essas circunstâncias estão relacionadas à natureza. A distribuição, conexão e continência. A conexão e continência são causas modificativas da competência, que nós vamos ver no momento oportuno. Prevenção, prerrogativa de função. O que nós precisamos ter em mente é o seguinte, vou colocar aqui, o domicílio da vítima não é fator de determinação da competência. Não é fator de determinação da competência, tá? Domicílio da vítima não é fator de determinação, de delimitação da competência. Então, sempre que cair que, ao determinar a competência jurisdicional e tiver domicílio ou residência do ofendido, está errado, tá? Está errado. Gabarito da 26, portanto, letra D, tá? Gabarito, letra D. Vamos lá. 27. A 27 diz o seguinte: sobre jurisdição e competência, assinale a alternativa integralmente de acordo com o que prescreve o Código de Processo Penal. A distribuição dos autos jamais será determinante para a fixação da competência jurisdicional. Dá uma olhada aqui no artigo 69. Determinará a competência jurisdicional. Inciso 4. O que está lá no inciso 4, pessoal? O que está lá? A distribuição. Distribuição. Agora, pessoal, vai aqui para mim. Deixa eu só ver aqui rapidinho. No artigo 75. Vamos analisar o artigo 75, tá? Olha só o que ele fala aqui no artigo 75. Competência por distribuição. Quando que eu vou delimitar a competência? Ou seja, eu vou saber quem é o juiz competente para julgamento daquela demanda relacionada à distribuição. O artigo 75 diz: a precedência da distribuição, ou seja, o início, né, a primeira, fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente. Você quer ver uma coisa aqui? Vamos ver se você vai entender. Aqui em Santarém, eu acredito que tenha 2 ou 3 varas cíveis, né? E nessas varas, vamos lá, exemplificando, elas tratam sobre situação de família.
Então, imagine que por alguma circunstância, eu, Fabiana, tenha que entrar na justiça para cobrar, vamos lá, sei lá, alimentos, né, do meu filho, ok? Eu vou contratar um advogado, o advogado vai pegar essa demanda, tá? Vai pegar essa demanda e vai lá no fórum. Só que quando ele chegar no fórum, ele vai ver que tem três, presta atenção, vamos lá na letra A, que eu tenho três juízes igualmente competentes para julgar execução de alimentos. O que vai acontecer? A distribuição, pessoal, é aquilo que a gente vai chamar em tese de sorteio, né? Porque vai lá e eles vão falar assim: olha, isso aqui vai ser distribuído para a primeira vara civil. Aí depois o computador fala: não, esse aqui agora vai ser distribuído para a segunda vara civil. Então a competência vai ser delimitada pela distribuição. Quando eu tiver na mesma circunscrição judiciária, mais de um juiz que é competente pela demanda. Então, vai ser pela distribuição. Quem trabalha já na área jurídica vai se familiarizar melhor com o termo distribuição, porque é isso que acontece com o processo no fórum, tá? Olha aqui, ó. Esse é o artigo 75 que você vai precisar lembrar. Distribuição, você lembra, tá? Mais de um juiz igualmente competente. Então, a letra A está errada. Vamos lá, letra B. A competência será de regra determinada pela natureza da infração, ou, no caso da tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Pessoal, olha só, a competência, ela vai ser determinada de regra? Vamos lá, vamos começar aqui. Qual é a teoria para a delimitação de competência, pessoal? Qual é a teoria? Tem no seu caderno que a gente já falou algumas aulas passadas. Qual é a teoria da delimitação da competência? Teoria da atividade, teoria da ubiquidade, teoria do resultado, teoria do resultado. Muito bem. Então, falou em competência, é a teoria do resultado. Olha lá o que fala o artigo 70. Suzane, se tiver com o código aberto aí, tiver internet boa, lê o artigo 70 para mim, por favor. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consuma a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Então, vamos lá. A competência no processo penal, em regra, é o que eu tenho lá no inciso 1 do artigo 69. Tá? Olha só. Vai se dar pelo lugar da infração, mas é o lugar onde se consumar a infração. Tá, pessoal? Por isso, teoria do resultado. Artigo 70, ele cai muito em prova, ele é muito pedido, então você tem que botar na tua cabeça. Em regra, ele disse na letra B que vai ser no caso determinada pela natureza da infração. Não. Em regra, é pelo lugar em que se consumar, grifa no seu código, consumar a infração. Agora, se for num caso de crime tentado, vai ser no lugar onde for praticado o último ato da execução do delito, tá? Então, regra, lugar da consumação, teoria do resultado. No caso de crime tentado, no local onde for realizado o último ato de execução, tá? Letra B está errada. C. Compete ao tribunal do júri o julgamento de todos os crimes contra a vida previstos no Código Penal, consumados ou tentados? Pessoal, olha só. No tribunal do júri, nós vamos julgar os crimes dolosos contra a vida, tá? Então tomem muito cuidado. Letra D. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pela prerrogativa de função? Não. Se eu não conhecer o lugar da infração, a competência, pessoal, vai ser firmada pela prevenção, tá? Coloquem aí. Coloquem aí. Perdão. Artigo 72. Eu confundi com o artigo 71 da infração, que era do próximo exercício. Olha o que fala aqui do artigo 72, pessoal. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Perdão. Olha aí, artigo 72. Grifa no seu exercício, não é prevenção. Artigo 72 diz:
Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Já anotou no seu caderno? Já anotou no seu caderno? Vamos avaliar aqui o que fala o artigo 72, dando continuidade. Ele diz: não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu, tá? Parágrafo 1º. Se o réu tiver mais de uma residência, aí a competência será fixada pela prevenção, tá? Então, presta atenção. Não conheço o lugar da infração. Vou colocar aqui, ó. Não, vou abrir aqui no Word. Deixa eu abrir um documento aqui no Word, que a gente vai esquematizar isso aí, para facilitar a nossa vida. Deixa eu só abrir aqui para a apresentação e eu vou apresentar de novo. Vamos lá. Presta atenção. Vou colocar assim, ó. Não conhecido lugar da infração. Então, vai ser o domicílio do réu, tá? O domicílio do réu. Se o réu tiver mais de um domicílio, aí eu vou delimitar a competência em razão da prevenção. Daqui a pouco nós vamos falar tudo sobre isso. Então, olha aqui, ó. Tenha isso aqui no seu esquema, beleza? Deixa eu colocar aqui uma setinha. Vamos lá. Não é conhecido o lugar da infração. Quem vai delimitar a competência é o local de domicílio do réu. Se o réu tiver mais de um domicílio, a competência será em razão da prevenção. Anotaram isso aí, sim ou não? Anotaram isso daí? Sim. Beleza. Agora, olha aqui, ó. Se o réu não tiver residência certa, então vamos aqui olhar aqui, ó. Réu não tem residência certa. Olha o que o artigo fala. Ou for ignorado seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Então, vou colocar aqui, ó. Ou ignorado o paradeiro, será competente. Vamos ver aqui. Será competente, então, o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Então, essa é a ideia para o nosso esquema. Tá aparecendo aí pai d'égua no seu caderno, sim ou não? Tá. Show. Deixa eu botar aqui uma outra setinha aqui, ó. Aqui, o réu tem mais de um domicílio. E aqui, no caso do réu, não tem residência certa ou ignorado o paradeiro, vai ser o juiz que tomar primeiro e tomar conhecimento. Esquematizado isso daí, pessoal, sim ou não? Vamos voltar para cá, então, para o nosso exercício. Olha lá. Letra D. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Gabarito, letra E. Olha aqui, pessoal. Está aqui, artigo 71. Olha o que fala o artigo 71. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Tá? Beleza? Vamos lá. Só para a gente passar aqui pela prevenção, vamos lá no artigo 83. Vamos ver o que é a prevenção, tá? Artigo 83. Quem pode ler aí para mim o artigo 83? É, 83.
verificar se há competência ou prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes, ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de um ato do processo ou de medida em que esta é relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que é a prevenção. Vamos esquematizar a prevenção aqui no nosso resumo. Está aparecendo na sua tela? Diz o seguinte: verificar se há competência por prevenção toda vez que concorrendo, olha o que ele fala aí, dois ou mais juízes, aí olha só, de igualmente competentes. Eu vou ter que falar, eu vou ver o seguinte, olha, se for um juiz competente e outro incompetente, vai ficar com quem tem a competência legal. Agora eu olho, nós dois somos competentes para julgamento da demanda. Entendeu? Aí vamos lá. Concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, tá? Um deles tiver antecedido, aos outros na prática de algum ato. Ou seja, ele veio e tomou e realizou algum ato dentro do processo antes do outro. Então, ele vai ser o juízo prevento, ele vai ser o juízo competente, tá? Isso é o juízo prevento, é o juízo competente neste caso, tá? Então, organizem aí o seu esquema. Olha aqui, eu estou organizando aqui as setinhas, vai te ajudar aqui a ficar bonito o teu resumo, tá? Isso aqui é a prevenção, tá, senhores? É a prevenção. Então, olha lá. Artigo 83. Verificar se há competência por prevenção, toda vez que concorrendo dois ou mais juízes, olha aí na sua tela, igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido, ou seja, feito um dos atos do processo antes do outro, na prática de algum ato do processo ou de medida relativa, tá? Ainda que anterior, isso é importante, então olha aqui, vou colocar aqui, ainda que anterior, porque isso aí ele cobra, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia. Ele vem dizer, somente se for um ato após o oferecimento da denúncia, senão disso não vai valer. Não, tá? Esquematizado isso na tua tela, senhores? Tranquilo? Vamos lá, então. Voltando para o nosso exercício. Gabarito da 27, então, letra E. Vamos lá, 28. Critério de fixação de competência também. A respeito das competências por prevenção e por prerrogativa de função, assinale a alternativa correta. Vamos lá primeiro, olha só, vê aqui a prerrogativa de função que está no artigo 84. Artigo 84. Abram lá o artigo 84 e vamos dar uma olhada nele. Ele diz o seguinte: a competência por prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal, do STJ, dos tribunais regionais federais e tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade. Tá compartilhando a tela, não? Tá sim. A tela está compartilhada. Deixa eu ver aqui. Acho que deu algum erro, porque tá compartilhado, mas tá escuro. Não tá aparecendo o slide. Peraí de novo. Era para aparecer. Veja aí. Apareceu ainda? Agora apareceu, né? Agora tá aparecendo. Beleza. Leia aí para mim alguém o artigo 84 de novo, por favor. Enquanto eu tento jogar ele aqui na tela. 84. A competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal,
do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade. Beleza. Parágrafo 1º, vai lá, continua. A competência especial por prerrogativa de função relativa a atos administrativos do agente prevalece ainda que o inquérito ou a ação judicial sejam iniciadas após a cessação do exercício da função pública. Olha só, aqui nós já vimos uma súmula um tempo desse, eu acredito. Veja aí no caderno de vocês, se eu não falei alguma coisa relacionada a uma modificação em que eles falavam que somente vai ser enquanto estiver no cargo. Dê uma olhada no caderno dos senhores. Karine, que está aí afiada também, saiu há pouco tempo, eu acho isso. No código, ele diz que mesmo após cessado o exercício da função pública. A parte de há um tempão ainda não voltou. Tá bom, filho, fecha a porta. Só que eu tenho anotado em algum lugar, eu vou colocar lá no grupo, tá, pessoal? Essa modificação que teve, onde ele fala, olha, somente enquanto ele estiver no cargo, tá? Mas eu mando um áudio lá no grupo e uma foto com isso, tá? Só pra gente não perder, porque me veio isso na memória agora. Parágrafo 2º. A ação de improbidade de que trata a lei de improbidade administrativa será proposta perante o tribunal competente para processar e julgar criminalmente o funcionário ou autoridade na hipótese de prerrogativa de foro em razão do exercício da função pública, tá? Hoje a Karine não pode participar. O que foi, Karine? Vamos lá. Letra A diz o seguinte. Caso um juiz decida um habeas corpus impetrado contra delegado de polícia que estaria constrangendo ilegalmente algum suspeito, torna-se ele prevento para decidir o processo futuramente instaurado? Não, pessoal. Olha só. O que acontece aqui? Primeiro, lembra, eu acho que eu já coloquei, né? Já fiz um esquema desse para vocês, onde eu falei assim, como que é a competência para julgamento de habeas corpus? A competência para julgamento de habeas corpus vai depender de quem é a autoridade coatora, né? De quem é a autoridade coatora. Se a autoridade coatora for uma autoridade administrativa, a competência vai ser do juiz de primeiro grau. Se a autoridade coatora for um juiz, né, que determinou a prisão de alguém e acha que essa prisão ela é ilegal, a competência vai ser do Tribunal de Justiça. Só que, naquele primeiro momento, tá com fone na rua. Mas não perde a aula, é isso mesmo, amiga. Gostei. Mas, num primeiro momento, você tem que entender o seguinte, que às vezes o delegado de polícia, ele pode manter alguém preso sem mandado e é uma prisão ilegal. E eu não posso simplesmente vir e entender, qual foi o crime? Ele tem função. Eu não sou domiciliar. Não. O juiz criminal, até o juiz plantonista, vai poder julgar aquele habeas corpus se ele estiver diante de uma prisão ilegal. E isso não faz dele um juízo prevento para decidir o futuro processo. Porque a prevenção, eu vou ter no caso, olha lá, no caso de juiz igualmente que tem, olha como nós colocamos lá no seu exemplo, lá no seu esquema. Eu vou precisar de ter concorrência de 2 ou mais juízes igualmente competentes ou de jurisdição cumulativa e um deles precedeu ao outro nos atos. Ou quando eu não souber qual é a residência do réu, né, pessoal? Aí eu vou poder, quando o réu tiver mais de uma residência, aí vai poder ser por prevenção, entendeu? Nesse caso, não é prevenção. Eu vou ter que verificar logo a primeira circunstância, local do resultado da consumação do delito. E aí, depois, as causas modificativas da competência, tá? Letra A tá errada. Olha aqui. B. Verifica se a competência por prevenção, toda vez que... Vai lá no teu esquema que você acabou de anotar e veja se o seu esquema respondia corretamente essa questão B. Toda vez que, concorrendo 2 ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia da queixa. Pessoal, tá parecido, pelo menos parecido, com o que nós esquematizamos agora lá no seu caderno no Word?
Sim. E é o que eu tenho lá no artigo 83. Kívia, você verificou que até esse momento ainda a OCP está cobrando muita coisa relacionada à letra fria de lei. A gente vai ter que ler, reler, tá? A prerrogativa de função, Paula, vai ser determinada pela própria Constituição Federal. A Constituição Federal é que vai delimitar quem vai ser julgado pelo STF, quem vai ser julgado pelo STJ, entendeu? Aí também tem aqui, olha, artigo 86. Ao STF compete privativamente processar e julgar seus ministros por crimes comuns, ministros de Estado, salvo nos crimes conexos ou presidente da República, tá? Procurador-Geral da República, é estabelecer quem é constitucionalmente já está determinado para ter um julgamento não perante o juiz de primeiro grau, mas já perante o próprio TJ. Caso do prefeito, o prefeito é julgado pelo Tribunal de Justiça, entendeu? Não é julgado pelo juiz comum, tá entendendo? Vamos lá. Competirá originalmente, beleza? Olha, olha aqui a letra D, né? A letra D diz o seguinte: ao STF competirá privativamente processar e julgar os governadores de estado. Gente, olha só, artigo 87, tá? Artigo 87. Competirá originalmente aos tribunais de apelação o julgamento dos governadores ou interventores nos estados ou territórios, prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários e chefes de polícia, juízes de instância inferior e órgãos do Ministério Público, tá? Olha a letra E. A competência pela prerrogativa de função é tão somente dos tribunais superiores, STF, STJ, TST, TSM, TSE, relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade. Pessoal, não é a redação do 84. A redação do 84 é: a competência pela prerrogativa de função é do STF, tá? Do STF. Do STJ, Tribunais Regionais e Tribunais de Justiça do Distrito Federal e dos Estados. Gabarito da 28, letra B. 29. Competência é mais chatinho. Inquérito é pai d'égua, ação penal é pai d'égua, competência é chato de estudar. Mas vamos lá, que a gente vai cair na nossa prova, a gente tem que acertar. E a gente está estudando aqui o código. O Código de Processo Penal trata em seus artigos 69 a 91 da matéria de competência, tá? Na matéria de competência. Por conceito, competência é a delimitação do poder jurisdicional, ou seja, é a distribuição do poder-dever de julgar entre os juízes. Em relação à competência, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Essa aqui é a 29. Letra A, deixa eu ver, 29. Ela fez porcaria. Vamos lá. No processo penal, a competência será definida, em regra, pelo local do domicílio do réu. Pessoal, em regra, qual é o local de delimitação da competência? Vamos lá. Em regra, o local de delimitação da competência, qual que é? Artigo 70. Teoria do resultado. Então, em regra, onde se consumar a infração. Quando é que vai ser de competência do réu, pessoal? Lá no artigo 72, quando não for conhecido o local da infração, da consumação, tá? Aí eu vou verificar e vou falar, não, já que eu não sei aonde se consumou, eu vou delimitar como competente o local aonde é o domicílio do réu, tá? Então, somente nessas circunstâncias. Letra B. Havendo duas ou mais pessoas sendo acusados pelo mesmo crime, a competência será fixada pela conexão. Pessoal, vou fazer um esquema bacana aqui para vocês, para a gente trabalhar conexão e continência, tá? Conexão e continência. Acabou a aula, filho? Sim. Filho, coloca aí você na próxima aula. Gente, é só colocar aqui a próxima aula do Davi rapidinho. Um segundo.
Tem que dar. Davi, é inglês, tá? Programa bilíngue. Programa bilíngue. Tá, beijo. Adeus. Pronto. O livro não tá aqui, não? Deixa eu ver se tá aparecendo. Tá aparecendo para vocês o documento do Word, pessoal? Sim ou não? Fecha a porta, filho. Sim? Show. Vamos fazer aqui que a gente nunca mais vai confundir conexão e continência, tá? Vou colocar aqui. Conexão. Opa, conexão não. Conexão e continência. Presta atenção. A continência é uma circunstância só, praticamente. Quando duas ou mais pessoas são acusadas da mesma infração. Tá? Ponto. Duas ou mais pessoas acusadas da mesma infração. De resto, é tudo conexão. Então, coloca assim. Quando duas ou mais infrações, tá? Infrações são realizadas ao mesmo tempo, vou colocar assim, ao mesmo tempo. Não, vou colocar dentro de um quadrinho só. Duas ou mais infrações são realizadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas. É a primeira situação aqui da conexão. Vou colocar aqui. Ou. Vou colocar aqui. Ou. Várias pessoas em concurso, embora diversos, o tempo e o lugar, tá? E o lugar. Segunda situação que eu vou poder reunir, eu já vou falar o que é conexão e continência, vamos só anotando no seu caderno. Segunda, no mesmo caso, eu cometo uma infração para facilitar ou ocultar ou para eu ter impunidade, tá? Impunidade ou vantagem. Beleza? E ainda eu vou ter quando a prova de uma infração ela for determinante para a prova de outro crime, tá? Ela pode influir em outra infração. Vamos lá. Então, isso aqui, para mim, tá? Então, tá aqui, para nós, a diferença de conexão e continência, tá? Conexão e continência, tá, pessoal? Tranquilo? O que é a conexão e a continência? É uma forma de modificar a competência. Eu vou reunir os processos, tá? Para facilitar o julgamento. Só que eu vou reunir os processos em conexão quando duas ou mais infrações, tá? Ocorrerem ao mesmo tempo, ou por várias pessoas reunidas, ou várias pessoas em concurso, embora diversos o tempo local. Ou quando, na mesma circunstância, eu cometo uma infração para facilitar a ocultação da outra. Por exemplo, eu cometi um roubo, tá? Ou um furto, que seja. O furto é julgado na justiça comum, né? Mas aí eu descubro que a Suzane descobriu que eu furtei aquele dinheiro. E ela vai contar para todo mundo. O que eu faço? Mato a Suzane. Eu cometi um homicídio para ocultar o meu crime de furto. Eu vou abrir um processo para o furto, um processo para o homicídio, sendo que um foi para poder ter impunidade do outro. O que eu faço? Reúno os processos. E essa reunião vai ser conexão ou continência? Conexão. Tá? Se eu verificar que a prova, eu cometi um crime, só que eu também cometi um outro crime, só que a prova, e cada um numa vara diferente,
Só que a prova de um vai ajudar na prova do outro. Eu vou falar, poxa, para facilitar e não dar problemática, eu vou juntar os dois. Eu vou juntar com em conexão. Dá uma olhada aqui para mim, pessoal. Artigo 76. Olha aqui, vou abrir aqui. Vamos ver se vai aparecer na tela aí para vocês. Artigo 76. Abriu aí? Tá aparecendo na tela aí o artigo 76? Sim ou não? Tá? Beleza. Olha aqui. A competência será determinada pela conexão. Se ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e lugar, ou por várias pessoas umas contra as outras. Se no mesmo caso houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Quando a prova de uma infração ou de qualquer uma de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Isso vai ser aqui pela conexão, tá? Pela conexão, tá? E quando vai ser pela continência, professora? A continência, olha aqui, vai ser quando duas ou mais pessoas forem acusadas da mesma infração. Só. Professora, essa outra aqui eu já tive uns que foi revogado, e essa 54 aqui está relacionado a penas restritivas de direito. Eu vou unir, tá? Mas o que cai é esse aqui, ó. Então, pensa que a continência é quando duas ou mais pessoas forem acusadas da mesma infração. A conexão é quando duas ou mais infrações tiverem sido praticadas ao mesmo tempo. O cara, no mesmo contexto fático, ele estuprou e matou alguém. Gente, eu vou reunir tudo num processo só. Entendeu? No mesmo contexto fático, ele furtou. E aí, 2 dias depois, ele matou a pessoa que descobriu que ele furtou. Vou fazer um processo só. Você quer ver um exemplo que aconteceu na prática? Nós tivemos um roubo a banco que aconteceu aqui no Pará alguns anos atrás, tá? Alguns anos atrás. E qual que era a ideia, né? A associação criminosa que se juntou para cometer esse delito estabeleceu algumas funções, né? Qual que era a função, né, de algumas pessoas? 2 pessoas seria olheiro, iria para a cidade para olhar, ver a movimentação. Uma pessoa ficou responsável por, após a finalização do assalto, após a finalização do assalto, ele tem um local para esconder o dinheiro e esconder as pessoas, e as outras pessoas realmente cometeram um delito lá no momento, né? O que aconteceu? A polícia inicialmente conseguiu prender os olheiros, né? Os olheiros. Aí foi instaurado um inquérito. Dessa instauração do inquérito, foi para o Ministério Público. Depois de um tempo, foi preso as pessoas que teriam cometido o verbo do tipo, né? Que teriam assaltado, matado gerente do banco, uma cagada que aconteceu aqui no Pará. Aí foi instaurado um outro inquérito. E desse outro inquérito virou uma outra denúncia. Quando chegou na vara criminal, o juiz falou assim, uai, gente, essa infração aqui foi cometido pelas mesmas pessoas. Entendeu? Pelas mesmas pessoas. Por que eu não vou reunir os processos? Entendeu? Por que eu não vou reunir os processos? Tá? E aí o juiz veio e reuniu os processos. Se, por exemplo, imagina que eu e a Karine juntas cometemos um crime de roubo. Por que eu vou fazer um processo contra a Karine e um processo contra a Fabi se as duas cometeram juntas, são acusadas pela mesma infração? Incontinência, eu junto e faço um processo só. Então, essa é a conexão e a continência são causas modificativas de competência. Agora, eu vou ter algumas problemáticas com relação a isso. Por quê? Porque agora eu preciso descobrir qual vai ser o juiz que vai puxar para ele. Por exemplo, se eu tiver uma concorrência de um crime que é do tribunal do júri, tá? E de um crime comum, tá? Crime comum, pessoal, um furto
junto com um homicídio. Eu vou juntar as duas, porque foi um para poder acobertar o outro, conexão. Eu vou jogar para onde? Vai ser para o juiz do tribunal do júri ou para o juiz comum? Pessoal, uma concorrência entre o crime do tribunal do júri e o crime comum, quem prevalece é o tribunal do júri. Ou seja, vai o crime de furto e o crime de homicídio, tudo para o tribunal do júri, tá? Se eu tiver aqui jurisdições de mesma categoria, porque ali era de categoria diferente, como que vai funcionar? Quem vai preponderar, pessoal? Anotem assim, vai preponderar, anota assim, vai ficar bacana, tá? A competência do lugar da infração, onde aconteceu o crime que tem a pena mais grave. Isso aqui é decoreba. Não adianta você... Não, é decoreba. Tem que lembrar, tem que se esforçar, escrever 1000 vezes, tá? Vai prevalecer, o código fala em prevalecer, tá? O lugar aonde aconteceu o maior número de infrações quando for de igual gravidade. Lá no de cima, eu vou ver onde aconteceu a mais grave. Eu furtei em Santarém, mas eu matei a pessoa lá em Itaituba para cobertar meu furto em Santarém. Vai ser do tribunal do júri, mesmo que seja lá de Itaituba, porque vai ser competência lá. Entendeu? Eu cometi um crime de roubo, não de furto, e um crime de estupro, por exemplo. Né? Difícil, mas acontece. Qual que tem a pena mais grave? Pena mais grave vai ser o quê? O de estupro. Então, vai ser lá onde o lugar onde aconteceu o estupro, tá? Vamos lá. E nos outros casos, que não é nenhum nem outro, gente, eu tenho coringa. A coringa é a prevenção, tá? Agora, olha só, quando eu tiver jurisdições diversas, tá, pessoal? Vai prevalecer a de maior categoria. Se um crime é de competência lá do juiz da vara criminal daqui de Santarém e o outro crime que eu cometi em conexão é do tribunal, quem vai puxar? O tribunal, vai julgar os dois, tá? Se eu tiver aqui... Deixa eu só puxar aqui que vai ficar... Organizar aqui para ficar mais bonito. Tá? Então, aqui. Tribunal do júri, prevalece o tribunal do júri. Jurisdições da mesma categoria, vamos lá. Prepondera o lugar da infração onde aconteceu o crime que tem a pena mais grave. Vai prevalecer o lugar onde tem o maior número de infrações igualmente de gravidade, nos outros casos da prevenção. Se for jurisdições diversas, vai prevalecer que tem a maior categoria. E se for um problema, né, entre a jurisdição comum e a jurisdição especial, né? Eu tenho competência, por exemplo, da Maria da Penha, né? Vai lá a jurisdição especial, lá a Maria da Penha. Prevalece, então, a jurisdição especial. Esse prevalecer quer dizer que ela vai puxar para ela o que era de competência da justiça comum, tá? Agora, em alguns momentos, pessoal, tudo isso vai me delimitar o quê? Unidade de processo e julgamento. Ou seja, eu tenho crimes de categorias diferentes que eu vou unir num processo só. Só que a prevenção e a continência, elas vão fazer com que eu vire um único processo, mas com algumas exceções. E qual seria a exceção, pessoal? Deixa eu diminuir aqui de novo, porque eu não tô doida, né? Só aquele momento ali, mas... Primeiro, gente, jurisdição comum e jurisdição militar, militar não gosta de nada comum. Então, não une processo quando eu tiver crimes de jurisdição comum em conexão com militar. Quem é militar, cometeu crime militar em conexão com o crime comum, alguém do crime comum, vai lá, o crime comum vai ser julgado pela justiça comum, crime militar na justiça militar. Se eu tiver aqui uma pessoa que a competência, a jurisdição é da justiça comum
e o outro é do juízo de menores, por exemplo, eu tenho lá alguém que cometeu um crime de estupro junto com um menor, né? Eles cometeram a mesma infração, juntos, né? Então, eu vou fazer o quê? 2 pessoas acusadas da mesma infração. Continência, eu teria que reunir o processo. Só que aqui eu tive uma concorrência. O maior teria que ser julgado pela justiça comum e o menor pela justiça de menores. Eu vou ter unidade de processo? Não. Então, o menor vai lá para a justiça menor e o comum vai lá para a justiça comum. Então, essas são as exceções para eu não ter unidade de processo e julgamento. Então, entenda, conexão e continência faz com que eu una os processos para facilitar o julgamento. Ou por quê? No caso da conexão, vê se não fica mais fácil de julgar. 2 ou mais infrações aconteceram ao mesmo tempo. Vou unir, né? Eu cometo uma infração para poder facilitar, ocultar ou ter impunidade de outra. Poxa, para facilitar para o juiz, junta tudo. Se uma infração, a prova dela vai influir na outra infração, junta tudo. Ou então, quando 2 ou mais pessoas são acusadas pela mesma infração, continência, junta o processo, tá? Se uma infração é de competência tribunal do júri ou TD comum, quem é que vai puxar a competência? Falar assim, justiça comum, tranquilo. Se eu tenho aí um furto, mas aqui tem um homicídio, foi incontinência, né? Mas vamos unir e manda para cá. Competência tribunal do júri, tá? Se for de categoria diversa, a categoria é maior. Se um crime é competência da justiça comum, o outro é lá do Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça vai puxar todo mundo. Se for da justiça comum e da justiça especial, a justiça especial puxa tudo para julgamento. Isso vai importar unidade de processo e julgamento, exceto se for conexão ou continência com crime militar e justiça de menores. Dessa forma, não vai unir os processos. Estamos entendidos? Sim ou não? Vamos lá no artigo agora. Olha aqui, ó, o que nós acabamos de ler. Olha aqui, ó. A unidade de processo não importará de julgamento se houver réu foragido que não possa ser julgado à revelia, tá? É importante ler isso. Esse artigo 80 aqui, eu já vi esse artigo 80 de perto. Será facultada a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferente, ou quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente separação. Nós tivemos um crime aqui na nossa região, há muitos anos atrás, que foi falsificação de certificado de conclusão de ensino médio. E foi descoberto essa emissão de certificados falsos aqui. E foi uma lapada de gente, mas uma lapada. E muitas dessas pessoas entraram nas universidades e se formaram na universidade. Eu cheguei a pegar esse processo na mão, não foi de Santarém, porque eu trabalhei como assessora em outra cidade. Eu cheguei a pegar esse processo na mão, gente, e eu vi que tinha, 30 réus. Porque também tem faculdade na outra cidade, né? Aí, eu falei assim, meu Deus do céu, várias pessoas cometeram a mesma infração, né? Aí o juiz falou assim, égua, não vai dar, porque você imagina, você manda citar um cara, esse cara não aparece, o outro é citado, aí quando você cita um e espera para citar o outro, você tem que esperar as 2 citações chegarem para você aguardar a resposta da acusação para poder fazer o processo. Ou seja, o processo ia demorar muito e a possibilidade desse processo prescrever era muito grande. Porque era muita gente. O que o juiz fez? Usou o artigo 80. Falou o seguinte, olha, é um excessivo número de acusados. Entendeu? E fato de ser muita gente, mesmo que necessite essa união de processos, porque foram várias pessoas cometendo o mesmo crime, vai me dar uma problemática muito grande. Então, eu vou separar os processos. Quer ver outra situação? Imagina uma situação que eu tenho 2 réus. Eu e a Karine cometemos um crime de roubo. Continência, um processo só para as 2. Aí eu sou citada, lerda, estou presa, né? A Karine fugiu. Quando a Karine foge, para ela ser citada, ela vai lá para ser citada por edital, não acha, suspende o processo. O processo ficou suspenso para ela. Se ficou suspenso para ela, teria que ficar suspenso para mim também.
Então, ia atrapalhar o julgamento do processo. O que o juiz faz? Usa aqui, ó. Como um dos correios está foragido e teve que suspender porque ele está à revelia, separa, vira um processo só para ele e o outro processo só para mim, tá? Beleza? Então, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado com isso, porque vai situação que pode cair na sua prova, tá? Conexão e continência, eu perdi um pouco mais de tempo, porque é algo, assim, muito importante, tá? Difícil um pouco de entender, mas você pode ler mais o código, porque vai cair letra feia de lei, tá? Então, olha aqui, ó. Havendo duas ou mais pessoas, não é conexão, é continência, tá? Havendo duas ou mais pessoas, é continência, não é conexão, tá? Não é conexão. O gabarito da B tá errado, tá? Olha lá, letra C. Existindo conflito de competência entre o tribunal do júri e outro órgão da justiça comum, prevalecerá o tribunal do júri. Pessoal, nós já falamos isso, né? Nós já falamos isso, inclusive. Agora na nossa. Tá lá anotado, gabarito letra C. Olha a letra D. A conexão e a continência importarão sempre na unidade de processo e julgamento. Eu tenho duas exceções. Me diz aí quais são as duas exceções que eles vão falar, não. Teve conexão, teve continência, mas vai cada um pro seu canto, por favor, que eu não quero misturar. Quais são essas duas situações? São duas. Militar e menor. Show, show. Gente, vocês estão muito calados, mas deu para entender essa explicação de conexão e continência? Não é uma coisa de outro mundo, é só pegar o código e esquematizar. Vocês estão vendo que eu estou só esquematizando. Olha aqui, ó. No concurso entre jurisdição comum e o juízo da infância e da juventude, vai prevalecer o juízo comum? Não. Vai prevalecer o juízo da infância e da juventude. Gabarito letra C, tá? 30. Diz o seguinte a 30. Nas eleições municipais, um candidato a prefeito comprou o voto de um eleitor. Alguns dias depois, ele mandou matar uma testemunha daquele crime de compra de votos. O referido candidato perdeu as eleições, tá? Perdeu as eleições. No caso, assinale a alternativa correta acerca da competência. Essa daí é uma pegadinha. Tentam ver aí, tá? Tenta ver aí e me dizer qual que é a resposta correta. Primeiro, eu vou ter unidade de processo, tá? Quanto a isso, tá tranquilo. Unidade de processo. Ele diz, pelos dois crimes ele responderá na justiça eleitoral, que exerce visa atrativa. Olha lá, a justiça eleitoral é justiça especial, tá? Justiça especial. Pelos dois crimes ele responderá no tribunal do júri, que exerce visa atrativa. Os processos serão separados e ele responderá pela compra de votos na justiça eleitoral. Pelos dois crimes, ele responderá pela Justiça Tribunal de Justiça. Os processos serão separados. Vai lá. Vamos lá. Leia aí e me dê a resposta. Bora ver o que a gente ia marcar. É questão jurisprudencial essa daí. Gente, olha só.
quando eu tiver conexão entre crime eleitoral e tribunal do júri, vai prevalecer o crime eleitoral, tá? A visa atractiva vai ser da justiça eleitoral, ok? Vai ter que ser declinada a competência para o juízo eleitoral. Gabarito da questão letra A. Eu vou jogar aqui para vocês, tá? A jurisprudência que fala isso. Depois eu jogo lá no grupo, beleza? É muito controverso isso daí, gente. Extremamente controverso. Mas a gente vai ter que conviver com essas controvérsias. E o gabarito que foi aceito pela banca foi a letra A. Pelos 2 crimes, ele responderá na justiça eleitoral que exerce visa atrativa. Vai entrar dentro daquela regra que entre a justiça comum e a justiça especial, vai prevalecer a justiça especial, tá? Vamos lá, questão número 31. Mas depois eu vou jogar lá no grupo também para vocês essa jurisprudência. Assinale a alternativa correta acerca da competência constitucional das justiças, tá? Aqui, pessoal, a gente tem as competências estabelecidas constitucionalmente, mas a gente vai ver um pouquinho do que está aqui, do que a gente falou. Diz a letra A. Compete à Justiça Federal processar e julgar crime praticado contra empresa pública e sociedade de economia mista da União. Gente, olha só. Não é a letra A, tá? Por quê? Porque a Justiça Federal vai se preocupar, sim, com empresa pública, não sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista, isso é jurisprudência, tá? Depois eu vou colocar para vocês uma série de jurisprudências que tratam a respeito da competência. Competência é um tema que muitas vezes ele cai mais jurisprudência, súmulas, né, do que a própria letra de lei. Letra B. Compete à justiça estadual processar e julgar todos os crimes ambientais indistintamente? Não, pessoal. Quando eu tiver interesse da União, vai ser da Justiça Federal, tá? Em qualquer caso, compete à Justiça Federal processar e julgar crimes em que indígena figure como autor ou vítima. Nós já vimos isso, tá errado. Vai ser da Justiça Estadual, mas quando tiver aquele interesse da coletividade indígena ou relacionados a terras indígenas, aí sim vai ser da Justiça Federal. Nós já resolvemos uma questão como essa. Compete à Justiça Estadual processar e julgar crime de estelionato praticado com cédula de dinheiro grosseiramente falsificado. Já vimos essa questão. Lembra disso? Se a falsificação for muito boa, aí é da Justiça Federal. Se for uma falsificação muito requenguela, aí é da Justiça Estadual, tá? Vamos lá. Gabarito, então, da 31, letra D. 32. Vamos lá, 32. Conexão e continência é sempre um pouco mais complicado. A competência, ela é sempre um pouquinho mais complicada de estudar, porque ela vem muita, mesmo uma banca que é extremamente legalista, ela cobra muita jurisprudência. Um magistrado titular da Vara do Trabalho de Macaé foi denunciado por crime de corrupção passiva no exercício da função. Entendendo não haver justa causa para o oferecimento da denúncia criminal, o tensionado trancar o processo, a defesa do magistrado deve cogitar trancar o processo perante qual juízo, pessoal? Qual juízo? Gente, quem julga, né? Olha, a justiça do trabalho é uma justiça, a gente fala que ela é sui generis. Ela não deixa de ser uma justiça federal, entendeu? Entre aspas, eu falo entre aspas, tá? Se eu tiver um juiz da vara do trabalho sendo julgado por alguma coisa que seja, ele vai responder perante o Tribunal Superior a ele. E toda vez vai ser na seção da Tribunal Regional Federal. Ele que vai ter competência. Aí, no caso, pessoal, aqui, como foi uma questão muito particularizada, ele queria realmente que você soubesse que ele ia para o Tribunal Regional do Trabalho ou para o Tribunal Regional Federal. Aí, primeira e segunda região era mais para você saber quais eram as regiões também. O gabarito dessa questão aí, bem chatinha, letra D, tá? Tribunal Regional Federal da segunda região. Não aposto numa questão dessa para nossa prova, tá? Eu acredito que, relacionado à prova de investigador, escrivão, delegado, ele vai, no máximo, cobrar uma questão como essa aqui,
tá? Essa 31, e a letra fria de lei e questões simuladas. Com relação à competência de julgamento de magistrado, eu posso estar muito errada, mas não é o perfil da banca cobrar numa prova de polícia isso, tá? Vamos lá. 33. Jurisdição é o poder atribuído constitucionalmente ao Estado para aplicar a lei ao caso concreto, compondo litígios e resolvendo conflitos. Sobre a temática da competência jurisdicional, assinale a alternativa correta, tá? Essa daí é uma questão que eu aposto na nossa prova. Vamos lá, diz o seguinte. Continência significa o liame existente entre infrações. Lembra, continência é pessoas. Cometidas em situação de tempo e lugar. Não. Isso daí ele está falando do quê, pessoal? Ele está falando da conexão. A letra A, risca aí, ele está relacionado à conexão, não é a continência. B, a conexão e continência não são ordinariamente consideradas causas suficientes para a modificação da competência. São sim. Eu acho que eu comecei falando de conexão e continência dizendo que a conexão e a continência são causas modificativas da competência, tá? Será facultativa a separação dos processos quando tiverem sido praticados em circunstâncias de tempo ou lugar diferentes, tá? Ou quando, pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou para outro motivo relevante, de se reputar conveniente a separação. Falamos disso, né? Dei o exemplo lá da falsificação de certificados, né? De ensino médio. Eu estou até curiosa para saber como esse processo foi julgado, porque eu saí e esse processo tinha sido julgado. Porque, olha, um dos requisitos, não tinha sido julgado ainda, um dos requisitos para a gente poder ingressar na faculdade é ter concluído o ensino médio, concorda? Então, imagina você concluir o ensino médio com um certificado falso. Aí você entra na faculdade, acabou. Pode perder a faculdade. Já pensou um negócio desse? Imagina que você já é professor, você já está dando aula, você já está exercendo a profissão. Jesus, você já passou no concurso. Meu Deus, olha a pendenga, né? Olha aqui, a letra C é o nosso gabarito. Vamos ver a letra D. No concurso entre a competência da jurisdição, competência do júri e a de outro órgão de jurisdição comum, prevalece a competência deste? Não, né? Prevalece a competência daquele, que é do tribunal do júri. Olha o português aí, né? Vindo dando uma rasteira. O deste é o que está mais próximo, né? Seria então relacionado à justiça comum. Tá errado. A conexão e continência importarão unidade de processo e julgamento. Inclusive, no concurso entre a jurisdição comum e de juízo de menores? Não. Nesse caso, é salvo, né? Salvo nessas circunstâncias. 33, letra C. 34. Vamos lá. Considere um crime de latrocínio hipotético praticado por dois agentes em coautoria, em que um deles é juiz de direito. Olha lá, juiz de direito tem foro por prerrogativa de função, né? Ele tem competência lá no tribunal do júri, e por outra pessoa que foi o seu assessor, que não tem foro por prerrogativa de função. Então, olha só, aqui. É bem essas circunstâncias aqui. Eu tenho o juiz, então eu vou ter... O juiz com S foi ótimo, né? Então, eu vou ter a competência aqui do tribunal do júri, tá? Do Tribunal de Justiça, e eu vou ter aqui da Justiça Comum, tá? Porque foi um crime de latrocínio. Quando a gente tem uma problemática, né, entre uma justiça menor, de hierarquia menor, e uma mais elevada, qual que vai ter o poder de chamar? Dá uma olhada lá, responda para mim a letra 34, tá? O número 34 tá lá no seu resumo. Tá lá no seu resumo que eu coloquei. Vamos lá, qual é o gabarito da 34? São jurisdições de categorias diversas. Qual que prevalece? A de maior graduação. Qual o gabarito, então? Letra A, B, ou C ou D? Ou E? Letra C. Os processos serão reunidos para que ambos sejam julgados pelo Tribunal de Justiça. Tá? É aquilo que está lá no seu caderno que eu anotei, né? Jurisdição de categorias diversas. Maior graduação. Gabarito, letra C.
35. Agora a gente entra em outro tema. Mas antes de entrar em outro tema, vamos aqui dar uma lida no nosso código, tá? Vou voltar aqui. Vou voltar aqui, por favor. O que é importante para a gente não perder. Realizamos os exercícios relacionados da OCP, relacionados a competência. Mas vamos olhar aqui o que é importante ainda, a gente não perder, que a gente não leu, tá? Então, olha aqui. Artigo 69, tá na tua tela, né? Determinará a competência jurisdicional o quê? O lugar da infração, domicílio ou residência do réu. Pergunto, domicílio da vítima pode ter caráter de delimitar competência, sim ou não? Não, tá? Natureza da infração, distribuição, conexão ou continência, que são causas modificativas, prevenção e prerrogativa de função. Olha aqui, vamos ver a competência pelo lugar. Já trabalhamos aqui a competência pelo lugar. Qual é o nome da teoria relacionada à competência no Código de Processo Penal, senhores? Nome da teoria? Teoria do resultado. Show! Teoria do resultado. Está na ponta da língua. Vamos lá. A competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Ou, no caso da tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Aí, importante esses parágrafos. Se iniciada a execução no território nacional, iniciou no território nacional, se consumou fora dele, a competência vai ser determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Tá? O último ato de execução. Então, eu comecei a praticar infração aqui no Brasil e consumei na Argentina. Beleza? A competência vai ser determinada aqui no Brasil no lugar em que eu tiver praticado o último ato de execução, tá? Olha aqui. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, então é fora do território nacional, isso vai cair na sua prova, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente tenha produzido ou deveria produzir o seu resultado. Tá? Cuidado que isso pode vir na tua prova. E vai vir literalidade, então é ler 1000 vezes o que está no código. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, tá? Então aqui, quando incerto, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência será pela prevenção. Imagina que o crime aconteceu na divisa entre Santarém e Rurópolis. Foi na divisa. Quem que vai ser o juiz? O juiz que primeiro fizer um ato dentro do processo, o juiz prevenção, tá? Aqui ainda, tratando-se de infração continuada ou permanente, também vai ser pela prevenção. Grifa no seu código, tá? Competência pelo domicílio ou residência do réu. Em que circunstâncias eu vou ter isso, pessoal? Olha, não sendo conhecido o lugar da infração, a competência vai ser delimitada pela residência do réu. Então, quando eu não conheço, vai ser o réu, tá? Se o réu tiver mais de uma residência, prevenção. Se o réu não tiver residência certa ou foi ignorado o paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Fizemos esquematizados aquilo ali, tá? Agora, olha só. Se eu tiver numa situação de exclusiva ação privada, tá? Então, aqui, ação penal privada, o querelante, mesmo que ele saiba onde aconteceu o lugar da infração, ele pode preferir o domicílio de residência do réu. Então, na ação penal privada, ainda que ele conheça o local da infração, ele sabe onde aconteceu o crime. Mas, mesmo assim, ele prefere que seja a residência do réu, para não ter desculpa, tá? Então, muito cuidado. No caso de ação penal pública, só vai ser residência do réu quando eu não tiver conhecido o lugar da infração. No caso de ação penal privada, poderá ser a residência do réu se o querelante quiser e mesmo que ele conheça o local da infração, tá? Muito cuidado. Competência pela natureza da infração. A competência será pela natureza da infração, será regulada pelas leis de organização judiciária,
salvo a competência privativa do tribunal do júri. Ou seja, a própria lei de organização judiciária do tribunal vai falar, né? Se vai ter uma vara lá própria para Maria da Penha? Vai. Vai ter uma vara própria para juizado menor? Vai. Entendeu? Tá? Se não tiver, vai ser do juiz comum. Tá? Compete ao tribunal do júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, esses daqui consumados ou tentados, mas é os crimes dolosos contra a vida, tá, pessoal? Se iniciado o processo perante um juiz, houver desclassificação para infração de competência de outro, e a este será remetido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que em tal caso será a competência prorrogada. O que vai acontecer aqui? Imagina que eu tenho um julgamento que está acontecendo assim, um homicídio. Durante o julgamento, aí vai lá para o tribunal do júri, né? Eu tive um morto, tá? Durante o julgamento, prova-se que não foi um homicídio, mas que foi uma lesão corporal seguida de morte. O juiz vai poder sentenciar? Não. Ele vai pegar esse processo e vai falar assim, olha, juiz criminal, não foi, eu estou desclassificando, não foi um homicídio doloso contra a vida. Foi lesão corporal seguida de morte. O que ele vai pegar? Ele vai pegar esse processo, não vai sentenciar, ele simplesmente vai desclassificar e vai mandar para o juízo criminal. Agora, imagina que o juiz... Aí isso que aconteceu no parágrafo 2º. No parágrafo 3º, tá? Olha aqui. Se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outra atribuída à competência do juiz singular, vai observar o que está no 410. Nós falamos. Mas imagina o seguinte, que o juiz, ele pronunciou e ele entendeu sim ser caso de homicídio doloso contra a vida. Chegou lá no tribunal do júri, o conselho de sentença falou o seguinte, olha, a gente acha que não foi não, acha que foi lesão corporal seguida de morte. Não é crime doloso contra a vida. Essa desclassificação vai ser feita pelo conselho de sentença. Mas quem vai ter que aplicar a sentença vai ser o próprio juízo presidente. Nesse caso, se for durante o tribunal do júri já, aí feita a desclassificação pelo conselho de sentença, quem vai aplicar a sentença é o próprio juiz presidente. Então, é diferente o que eu tenho no parágrafo 2º e o que eu tenho no parágrafo 3º, tá? Competência por distribuição, nós falamos, né? A precedência da distribuição fixará a competência quando na mesma circunscrição houver mais de um juiz igualmente competente. Beleza? Conexão e continência, já falamos, tá? Isso daqui também nós já esquematizamos, mas é bom vocês lerem, ok? Aqui, quando não importar unidade de processo, ok? Aqui, parágrafo 1º. No parágrafo 1º do artigo 79 diz: cessará em qualquer caso a unidade de processo se em relação a algum corréu sobrevier o caso previsto no artigo 152. O caso previsto no artigo 152, pessoal, são doenças mentais. Se sobrevier para algum dos corréus uma doença mental, vai acabar a unidade de processo. Vai ser julgado um separado do outro, tá? A unidade de processos não importará a de julgamento, se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia. Então, vai ter que separar aí também. Aqui, facultada a separação, quando nós falamos, deixa eu ver. Verificada a reunião dos processos por conexão e continência, ainda que no processo de sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou desclassifique a infração para outra que não inclui em sua competência, continuará competente em relação aos demais processos, tá? Deixa eu ver o que é importante. Competência pela prevenção, nós falamos já. Pela prerrogativa de função, nós também já comentamos. Agora aqui o artigo 85, tá? Nos processos de crimes contra a honra, tá? Presta bem atenção. Em que forem querelantes as pessoas que a Constituição sujeita à jurisdição do STF e os tribunais de apelação, aqueles ou a eles julgamento, quando possa ser admitida a exceção da verdade, tá? Artigo 86.
Ao Supremo Tribunal Federal competirá privativamente, já falamos, né, processar e julgar os ministros no crime comum, ministros de Estado, salvo quando conexos com o presidente da República, procurador-geral da República, enfim, tá? Olha aqui, essas disposições gerais do artigo 88 eu já vi despencar, desmoronar, cair, faltar morrer de cair uma questão como essa. No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, então o crime aconteceu fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do estado, onde houver por último residido o acusado. São naquelas situações em que os crimes que acontecem fora do Brasil também devem ser julgados no Brasil, tá? Só que aí imagina que o cara nunca tenha residido no Brasil. Quem que vai ser competente? O juízo da capital da República. No caso, hoje, atualmente, Brasília, tá? Olha aqui, 89, também importante. A mesma coisa o artigo 89 e o artigo 90. Se os crimes cometidos em qualquer embarcação ou águas territoriais da República ou nos rios e lagos fronteiriços, bem como a bordo de embarcação nacional em alto mar, serão processados e julgados pela justiça do primeiro porto em que tocar a embarcação. Ou após o crime, ou quando se afastar do país, pela do último em que houver tocado. E a mesma coisa o artigo 89, se for avião, né? Olha aqui. A aeronave dentro do espaço aéreo correspondente será processada pela justiça da comarca em cujo território se verificar o pouso, né? Ou a comarca onde partiu. Aí eu vou ter aqui, né? O artigo 91, quando incerta e não se souber determinar o que está lá no artigo 89 e 90, vai sobrar para pobre da prevenção, tá? Pobre da prevenção. Beleza? E aqui nós vimos todos os artigos importantes relacionados à competência. Beleza? Relacionados à competência. Pessoal, eu vou precisar parar agora, mas a gente volta às 5 horas da tarde. Tudo bem? Tudo tranquilo? A gente pode voltar mais tarde um pouquinho? Mais um encontro e aí a gente dá continuidade. Sabe por quê? Gente, sério, eu não dormi essa madrugada. Eu não dormi. Pode ser às 18. Poxa, Andréia, vou fazer assim, ó. Eu tenho que entrar às 17, mas aí às 18 já vai estar a gravação lá no seu horário, lá no seu Classroom, entendeu? Aí tu assiste lá no Classroom, pode ser? Tá? Eu tô mesmo quebrada, não vou mentir pra vocês, não. Quebrada. Mas vamos lá, pessoal, foi um prazer inenarrável estar com vocês essa manhã, tá? Foi um prazer indescritível, lindo. Beijos e até 5 horas da tarde.